Caro amigo internauta, telespectador, companheiro de jornada, seja bem-vindo mais uma vez. Graças a Deus estamos aqui e vamos continuar. Vamos continuar falando, né? Nós vamos mergulhando cada vez mais nesse universo dos microempreendedores, especialmente os microempreendedores individuais, formais ou os informais, né? Enfim, vamos mergulhar no mundo do micro e do pequeno. Para a gente ter noção do que é esse mundo, o que significa esse mundo, nós temos hoje no Brasil cerca de 15 milhões de microempreendedores individuais ativos. Isso equivale a 73% do total das empresas registradas no Brasil. Esse universo ele movimentou no ano passado cerca de 420 bilhões de reais. Para você ter uma noção do que significa, se você pegar a lista dos últimos países, né, de 195 países, nós temos uma lista de 195 países, que é onde os critérios, as avaliações, né, classificações são tomadas com base nessa lista, nessa classificação, né, pobreza, educação, os índices. Então, se a gente pegar essa lista de 195 países e somar a população dos 40 últimos países, da parte de baixo, os menos populosos, no final a gente vai ter o número total de microempreendedores individuais que tem no Brasil. Pra você ter noção, desses 195 países, 123 países não têm população maior que 15 milhões de habitantes. Esse é o universo do microempreendedor. Essa é a força que o microempreendedor tem no Brasil hoje. Como eu falei, são mais de 15 milhões de CNPJs microindividual ativo. Já as microempresas, né, que é uma classificação maior, que é quem movimenta aí cerca de até 360 mil reais por ano, essa força ela corresponde a 27% do PIB brasileiro. Ela emprega 52% dos profissionais de carteira assinada, responde a 40% dos salários pagos no Brasil e soma mais de 9 milhões de pessoas. Então, quando a gente pega 15 milhões dos microempreendedores individuais, mais 9 milhões das microempresas, nós temos aí aproximadamente 24, vamos arredondar para 25 milhões de pessoas credenciadas como empresários. Então, nesse universo, vamos voltar um pouquinho agora para o microempreendedor individual, que é o nosso foco aqui hoje. A maioria dos microempreendedores individuais, ou eles eram pessoas informais, que não tinham nenhum tipo de oficialização, de reconhecimento do Estado, e aí em busca do seguro, né, da segurança maior, com a cobertura do INSS, né, aparecer nos índices do governo, eles optaram por ser microempreendedores individuais. Muitos se tornaram também porque eram excelentes profissionais, o eletricista, encanador, pedreiro, a cuidadora, enfim, aqueles que o meio abrange, não eram reconhecidos, não tinham CLT, não tinham nenhum vínculo como autônomo, como prestador de serviços, e aí, para oficializar, eles se tornaram MEI. O fato é que o microempreendedor individual é um empresário, embora a maioria não se enxergue como empresário. Esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. O microempreendedor ele não se reconhece como empresário e muito das instituições, muito dos órgãos, muitas pessoas não valorizam o microempreendedor individual como ele deve ser valorizado. Eu falei aqui há pouco a força que essa classe tem, a força que esse grupo tem, em termos de número, em termos de abrangência, em termos de atividade, em termos de movimentação. Agora a pergunta é por que nós não temos a valorização desse grupo de empresários? Será que é porque eles não movimentam muito dinheiro? Mas não justifica. Foram 420 bilhões. São 15 milhões de pessoas. 15 milhões de pessoas dá para eleger aí, ou não, um presidente político, N políticos. Olha a força que o microempreendedor individual tem. Agora, o que não há é a união. O que não há é a conscientização. O que não há são grupos de representatividade formados por esses microempreendedores. Essa união, essa interseção, esses grupos é que vão revelar a força que essas pessoas, esses empresários têm.
E quando essas pessoas se unirem, quando essas pessoas formarem grupos, elas ganharem representatividade, forçadamente, o governo vai ter que respeitar, instituições vão ter que respeitar, grupos vão ter que respeitar, porque fortes já são, poderosos já são, eles só não trabalham organizados, eles só não despertaram ainda para a consciência. Agora, a pergunta é, por que não despertaram? Por que eles não agem? Por conta de uma cultura, por conta do modo que eles se tornaram empreendedores, por conta da forma que eles se enxergam. Eles não se enxergam como empresário, como eu já falei, muitos deles. Mas a segunda pergunta é, por que não transformar isso? Porque não é de interesse. Porque se esses microempreendedores despertarem e começarem a agir com a força que eles têm, eles vão transformar muita coisa, eles vão mudar muita coisa. Eles vão mexer em muitos sistemas que muita gente não quer que mexa. E vai fazer muita coisa que muita gente não quer que faça. Então, o nosso propósito nesse canal, o nosso propósito na nossa associação é trabalhar essa conscientização. É fazer com que você, microempreendedor, entenda a força, o potencial que você tem. E comece a trabalhar com ele, se una com o próximo, se una em associações, faça parte do grupo, treine, aprenda tecnologia, domine tecnologia, conquiste espaço maior, contrate funcionário para você ganhar tempo, ganhar qualidade de vida. Outra característica do microempreendedor individual são as grandes jornadas de trabalho. Por quê? O microempreendedor individual, ou pequeno, ou autônomo, ou informal, ele não tem muitas vezes a formação e o preparo que o empresário deve ter. Como eu falei, eles são profissionais que resolvem empreender e porque são bons e ganham mais, porém eles não entendem. Quando você se torna um microempresário, um microempreendedor, não é só o operacional que você tem que dominar. Nós já falamos isso aqui em outras vidas. Você tem que dominar um pouquinho das finanças, você tem que dominar de gestão, controle de caixa, marketing, organização, a estrutura da empresa. Você tem que entender sobre o mercado, pesquisa de mercado, atendimento. E muitas vezes o profissional que se torna microempreendedor individual, empresário, ele não consegue fazer isso. Então ele não dispara, ele não evolui, ele não cresce. Ele não entende informação de preço, ganho real. E aí ele fica, na grande maioria, patinando e não evolui. Eu vou citar um exemplo aqui, próximo. Tem uns restaurantes aqui, e dentro dos quais eu pegar um exemplo, tinha um que há 2 anos atrás ele trabalhava com o PF, né, o prato feito, por R$20. E aí, pouco tempo depois, abriu um restaurante ao lado dele e, para ganhar clientela, botou o PF, se eu não me engano, a 18. Ele aí, para ganhar, botou o PF dele, algum tempo depois, a 17. O outro colocou a 17. Hoje, 2025, janeiro de 2025, o PF dele está R$15. De 2 anos para cá, já aumentou combustível, já aumentou alimento, já aumentou absolutamente tudo. E ele reduziu o preço para concorrer com o colega. Resultado, vão quebrar os dois. Não tem outro caminho. Porque agora eles vão descer mais para que valor? Então, essa falta de entendimento de gestão, essa falta de visão de mercado tem levado muitos microempreendedores individuais, microempresas e até profissionais a quebrarem, falirem. E é isso que a gente não quer que aconteça. Quando a gente vem aqui colocar essa mensagem no ar, esse conteúdo no ar, é justamente para que os empresários, os microempresários, eles mudem de patamar. Nosso espaço aqui, ele tem um horário de funcionamento diferenciado, que é outra causa que os empresários, microempresários não conseguem obter conhecimento, evoluir, crescer. Os órgãos do Estado, ou seja lá qual for, que fornecem muitas vezes suporte ao microempreendedor, eles têm um horário de funcionamento comercial. No horário comercial, os microempreendedores estão trabalhando, cara. Como é que eles vão fazer especialização? Como é que eles vão aprender, fazer o curso de marketing? Muitas vezes o microempreendedor, ele é o vendedor, o atendente, o gestor, ele não pode se ausentar do negócio. E aí você vai, banco é horário comercial, instituições de treinamento são de suporte, são em horário comercial. Eu coloquei aqui, por exemplo, o nosso projeto, onde a gente desenvolve a tecnologia, o empreendedorismo, coisa desse tipo, um horário diferenciado. Nós temos algumas ações que ocorrem dia de sábado. E aí eu já convidei o Sebrae para vir aqui. Não pode, não vieram, porque é sábado. O Crede Amigo, que faz parte do nosso grupo aqui, que ajuda algumas pessoas,
Eu convidei para que viesse alguém no sábado trazer uma palestra. Eles não podem, eles só vêm em horário comercial. De um universo de 20, 30 pessoas que fazem parte, quando é algo em horário comercial, somente 3, 4 conseguem vir. Como é que a gente vai mudar a mentalidade se não estamos nos adequando com a realidade que a gente quer transformar? Mas eu falo nos adequar não é nos conformar com ela, mas sim nos adequar para prestarmos um bom serviço dentro das possibilidades que o nosso público, a nossa demanda pode. E nós estamos aqui justamente no ar, nos canais, nas mídias sociais, é porque nós percebemos que muitas pessoas não conseguem vir nos nossos horários de atendimento, então nós temos que expandir. Mas o nosso foco não é somente online. O nosso foco é presencial. É a pessoa vir aqui, fazer um curso de informática, acessar um computador, acessar uma planilha visual, ter o suporte, alguém ali do lado, aprender a usar, ligar. Quando eu falo ligar computador, a gente tem um projeto aqui de letramento digital, onde a gente foi para uma escola pública fazer esse projeto. E nós trabalhamos na escola pública. E aí eu falo que nessa escola, no primeiro dia de aula que eu tive lá, tinha uma turma de 15, 20 alunos, não lembro bem. E aí eu pedi para que eles liguem o computador para a gente dar início. E tiveram uns 3 ou 4 que não ligaram o computador. E eu falei, liga o computador. E eles não ligaram. E aí eu fui e perguntei, não sei onde é que liga. Nós estamos falando que em 2024, que foi ano passado, uma turma de 15, 20 pessoas, jovens, entre 14 e 17 anos aproximadamente, nós tivemos pelo menos 3 ou 4 alunos que não sabiam ligar o computador. Nós estamos falando da geração da internet. É o preço social do alto custo, é o preço social das políticas públicas que não atinge o público-alvo. Política pública nós temos, mas tem atingido o público-alvo? Políticas para o microempreendedor existem, mas tem atingido o público-alvo? Você quer saber da realidade disso? Pega um microempreendedor, faça uma pesquisa de mercado e veja quantos microempreendedores individuais conseguem crédito no mercado. Porém, por outro lado, o agiota, seja lá quem for, informal, empresta para essas pessoas conseguem pagar. Elas conseguem pagar juros de 30%, 25% para um agiota, mas não conseguem pagar juros de 3%, 4% para o governo. O governo entende que elas não conseguem pagar. O banco entende que elas não conseguem pagar. Onde é que está o problema? Você não está vendo? A gente tem um problema aí. Mas como é que vai solucionar isso? A gente coloca cursos aqui auxiliares e as pessoas não vêm. Por quê? Porque elas não têm uma cultura de educação, de formação, de preparo, de estudo. Elas precisam entender que, para elas crescerem, elas precisam se especializar.